Entrevista foi o ministro do Supremo, porque ele falou inclusive ao programa Roda Viva da TV Cultura, o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre a defesa, de algumas pautas que não podem defender de votações do Congresso. Inclusive, ao citar essa defesa, deu como exemplo a decisão do Supremo em legalizar uniões homoafetivas. Vamos ouvir. Há matérias, Constância, que não podem depender do processo político majoritário. O Congresso é um órgão de representação das maiorias que se formaram proporcionalmente. Mas a proteção de mulheres, de negros, indígenas, gays, durante toda a história da humanidade, dependeu do judiciário, dependeu de alguns espaços que não dependem de votação. Quando o Supremo aqui decidiu, eu era advogado na época, que pode uniões homoafetivas e que devem ser tratadas como as uniões estáveis tradicionais, ou convencionais, ou heterossexuais, não havia maioria no Congresso e não havia maioria na sociedade, possivelmente naquele momento, mas era evidentemente a coisa certa a fazer. Bem, eu estou aqui com a Clarissa Oliveira para a gente falar sobre esse assunto. Ele citou o exemplo das uniões homoafetivas, eu me lembro da equiparação do crime de homofobia ao de racismo, entre outras pautas que realmente não avançam no poder legislativo. Mas isso, por um lado, é entendido como um avanço da responsabilidade do Supremo quanto poder em legislar. Por outro, também existe essa competência por parte do judiciário de que quando um não faz, ele toma a responsabilidade, a gente pode entender que esse é um recado que ele dá para o legislativo, que de vez em quando virão coisas de ofício? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pontuar, Jairo, é o judiciário não toma para si a responsabilidade. Essa responsabilidade é delegada ao judiciário pela sociedade, que aciona o judiciário, provoca o judiciário para que se manifeste em temas em que há algum tipo de omissão por parte do Congresso Nacional. E, infelizmente, nessa questão da chamada pauta de costumes, isso vem ocorrendo progressivamente e recorrentemente ao longo dos anos. Não é uma coisa da atual legislatura, não é uma coisa só da legislatura passada, isso é uma característica histórica. O Congresso Nacional, ele vem com uma composição, um aglomerado de interesses políticos vindos de vertentes diferentes e nem sempre é possível encontrar consensos para avançar na legislação sobre a pauta de costumes no mesmo ritmo em que a sociedade avança. A gente não pode esquecer, por exemplo, até muito recentemente, não fosse por um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a nossa lei que permitia a defesa legítima da honra, em que um homem tinha o direito de assassinar uma mulher porque se sentiu traído, isso ainda estava valendo até pouquíssimo tempo atrás. E foi o Supremo Tribunal Federal, foi a Justiça quem conseguiu reverter isso. A questão é, a sociedade evolui num ritmo mais acelerado do que as forças políticas no Congresso Nacional conseguem acompanhar. Essa é uma realidade. Claro, tem casos e casos, tem formas e formas de fazer isso. Então, o que a gente vê acontecer nesse embate muito intenso entre Congresso e Judiciário a respeito da pauta de costumes? É que há um argumento de alguns parlamentares, mesmo aqueles que concordam que alguns temas têm que ser decididos no Supremo, de que o Supremo está exagerando na dose. Está avançando para além do que seria o razoável, está trazendo para si discussões que não são tão urgentes assim no entendimento da sociedade. Então, por exemplo, há uma avaliação em alguns líderes do Congresso de que o judiciário está extrapolando nessa questão da descriminalização da maconha, que existem alguns ministros, alguns magistrados que estão tomando certas bandeiras para si. E aí a tese é que o judiciário não é lugar para fazer política, o lugar certo é no Congresso Nacional. Então, tem esse embate, tem esse conflito, tem esse atrito, ele vem ainda mais acirrado na atual legislatura, porque a gente tem um Congresso bastante conservador, com um governo bastante progressista, então esse atrito entre poderes se faz mais difícil, mais complexo, mas o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, traz uma reflexão importantíssima, que é a sociedade evolui num ritmo, o Congresso em outro. Muito bem, essa é a análise da Clarissa. Muito obrigado. Clarissa, você segue com a gente.